Aparentemente, o acordo entre China e Mercosul, ou seja, China e também o território brasileiro, para a promoção de preferências alfandegárias, livre comércio, vai acontecer. Fontes do Itamaraty indicaram que, por pressão do Uruguai e pressão da China, a possibilidade de um acordo comercial envolvendo os países do Mercosul e China está cada vez mais próximo. Vamos ver exatamente o que isso significa, quais são os benefícios, quais são os malefícios, os possíveis empecilhos e se de fato vai acontecer e quando vai acontecer. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês, galera, aqui ó, o QR Code para ter acesso à melhor conta internacional do Brasil, que é da Nômade, e usando o meu cupom ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Não perca essa oportunidade de ter acesso à conta, que é super simples de ser utilizado. Na palma da sua mão você consegue receber valores do exterior, você consegue comprar os seus dólares, pagar em mais de 180 países nas suas viagens internacionais, além de ter acesso gratuitamente, o aplicativo você não paga nada, não tem taxa de manutenção, taxa de criação nem nada, ter acesso a benefícios como, por exemplo, o Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade que eu utilizo, que me dá cashback em dólar, que me dá pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, além de ter acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade nas suas viagens internacionais. Tamo junto, galera! QR Code na tela, link na descrição, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Beleza? Bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, quem está hoje na presidência do Mercosul é o Paraguai. O Paraguai tem alguns problemas diplomáticos com a China, porque o Paraguai oficialmente reconhece Taiwan como um país, a República da China. Isso não impede que o Paraguai mantenha relações diplomáticas com a República Popular da China. O Paraguai, então, negocia com a República da China, que seria Taiwan, e com a República Popular da China, que é a China convencional, a China do Xi Jinping, a China que a gente conhece. Para vocês terem uma noção, só no ano passado, o Paraguai ele importou 6 bilhões de dólares da China e alega que está sempre disposto a fazer cooperações, parcerias econômicas e tal. Claro que isso pode ser um empecilho para uma maior aproximação, né? Mas, no segundo semestre, quem vai alcançar o cargo de presidente do Mercosul é rotativo, é o Uruguai. E o Uruguai é um dos países, historicamente, que mais estão dispostos a fechar parcerias, acordos bilaterais com outros países. Já tentou com os Estados Unidos e agora tenta firmemente com a China. Qual que é o grande problema disso? A gente já falou um pouquinho aqui no canal Quem é Velho de Guerra, né? Quando você faz parte de um bloco econômico, ou todos os países fecham parceria, ou nenhum país fecha. Porque vamos imaginar que o Uruguai ele fecha um acordo de livre comércio com os chineses. Se o produto chinês entra livremente no mercado do Uruguai e o Uruguai está no Mercosul e tem acesso ao mercado dos outros países, inclusive do Brasil, é como se o Brasil, indiretamente, tivesse um acordo de livre comércio com a China. Porque o produto chinês entra no mercado uruguaio e depois entra livremente no mercado brasileiro, é como se o Brasil tivesse assinado um acordo também, entende? Ou seja, como o Brasil, junto com o Mercosul, fazem parte de uma união aduaneira, ou entra todos ou não entra ninguém. Recentemente, o governo americano fez um acordo com a Argentina e a Argentina pressionou o Mercosul, leia-se o Brasil, né, que é o principal líder do Mercosul, e o Brasil falou, não, beleza, vai, vocês querem fechar um acordo? A gente aumenta aqui, ó, então de 100 produtos que podem ser negociados de maneira independente, aumenta para 150, tal, a gente fez uma forcinha e os americanos fecharam um acordo de livre comércio com a Argentina. Mas se fosse a promoção de uma zona de livre comércio total, não algumas preferências alfandegárias, o Mercosul teria que autorizar. Ou a Argentina sairia do bloco, ou a Argentina respeita as regras do Mercosul. O Uruguai está tentando, inclusive, assinar até uma carta de intenções, o Yamandu Orsi e o Xi Jinping, em visita recente, de fazer um acordo de livre comércio com a China, Mercosul e China. O Uruguai, no segundo semestre, vai lutar bastante por isso. A grande questão é que o Brasil, apesar de ser um grande aliado dos chineses, sempre foi a voz de resistência do Mercosul, alegando que isso atrapalharia o nosso processo de industrialização. Pela primeira vez, fontes do Itamaraty garantiram que o Brasil está disposto a coordenar esse acordo de livre comércio com os chineses. Professor, isso vai acontecer quando? Isso é bom ou ruim? Então, claro,
todo acordo, lembrando, ele tem um período de adaptação. Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, a gente fala de quase 15 anos para todas as isenções, todas as preferências alfandegárias passarem a valer. O Mercosul, ele está buscando, até porque o mundo também está buscando por isso, depois das tarifas do presidente americano, reduzir um pouco a dependência da economia dos Estados Unidos, buscando fazer acordos alternativos, acordo com outros países. A gente pode falar, por exemplo, do ano passado, que o Brasil fez um acordo, o Mercosul, né, um acordo com os países europeus. Professor, verdade, é o acordo Mercosul-União Europeia. Não é. É o acordo com o EFTA, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, que conta com Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O Brasil, por exemplo, fez acordo com o Mercosul com Singapura. O Mercosul fez acordo com o Japão, de parceria estratégica. O Mercosul está em negociação com o Vietnã, com a Indonésia, com os Emirados Árabes Unidos, com a Coreia do Sul, com o Canadá. Tudo isso para promover ou um livre comércio ou, claro, aproximações comerciais. E claro, o mais famoso de todos, que está prestes a ser assinado, que é o acordo Mercosul e União Europeia. Ou seja, percebam que é uma tentativa não somente com os chineses, mas é uma tentativa de aproximação comercial com vários países do mundo. A grande questão é que, assim, se traz alguns benefícios e outros malefícios fazer acordos com esses outros países, a gente fazer um acordo de livre comércio com a China, ou de preferência alfandegárias com a China, é uma bomba, no sentido positivo da coisa e no sentido negativo da coisa também. Professor, por quê, né? Quais são os pontos positivos? Creio que é até um pouco mais simples da gente tentar enxergar. Positivamente falando, o Brasil, por meio de estudos, fala que isso pode promover um crescimento do PIB em 1,4% em 10 anos, provocando assim um saldo muito positivo na nossa balança comercial, graças à exportação de produtos. Pô, ter acesso ao mercado chinês. Lembrando que a China, nos planos quinquenais, falou que vai apostar muito no crescimento do poder de compra do mercado interno. Até para solucionar, a China vem passando por um processo de desaceleração, um pouso suave da sua economia. A China falou que pelos próximos 5 anos vai incentivar o poder de consumo dos 1,4 bilhão de pessoas. Pô, o Brasil exportando para esse mercado é sensacional. A gente fala do Brasil hoje, que já exporta bastante soja, bastante ferro, bastante petróleo, mas pode começar a exportar outros produtos também, que vem aumentando no passado recente. O café, a carne, a celulose. Imagina o potencial para empresas como a Klabin ou outras empresas, por exemplo, ter acesso desse magnífico, gigantesco mercado chinês. Pô, isso é super importante, tá? Se a gente vai exportar mais, entra mais dólares, o Brasil fica mais dinâmico. Mais dólares, a tendência é que o real se valorize. O real valorizado aumenta a comprar produtos, aumenta o poder de compra, aumenta o poder de consumo, criam-se mais empregos, movimenta a economia. O Brasil tende a entrar num ciclo virtuoso da economia, né? Outro ponto. Ah, professor, mas pode gerar um processo de desindustrialização. Falaremos daqui a pouquinho sobre isso. Mas é fato que hoje o país mais tecnológico, ou um dos mais tecnológicos que existem, é a China. Você pode analisar que é muito difícil concorrer com a empresa chinesa, ou você pode pensar que hoje as indústrias têm que importar tecnologia estrangeira. Imagine importar tecnologia chinesa sem impostos. O benefício, o grau de crescimento tecnológico que as nossas indústrias nacionais podem ter de ter acesso a tecnologias chinesas sem pagamento de impostos. Então, isso pode incentivar que setores de alta tecnologia se desenvolvam no território nacional. Além do que, importação de insumos como fármacos, plásticos, embalagens. Cara, tudo isso pode auxiliar também a nossa produção industrial. Professor sensacional, vamos fechar agora isso. Calma, porque temos também pontos negativos. De pontos negativos, imagine o seguinte. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de capacidade industrial, imaginem que por mais que o Paraguai tenha crescido recentemente, os países mais industrializados são Brasil e Argentina, mas eles se industrializaram segundo o processo de substituição de importações. De maneira bem básica aqui, tá? Cada um com seu passado histórico, claro, né? Quando a gente pensa em indústrias de base, tem que vir na sua cabeça, no caso brasileiro, Getúlio Vargas, com a Vale, com a Petrobras, com a CSN e tudo tal. Ou seja, as indústrias de base, elas são estatais, ou pelo menos foram, depois parcialmente algumas foram privatizadas, mas o Estado teve um papel decisivo. As indústrias de bens não duráveis, indústria têxtil, alimentícia, a Argentina e Brasil têm uma capacidade interna legal, os nossos empresários nacionais são muito fortes, né, no setor têxtil, calçado e tal,
Mas quando a gente fala de indústrias de alta tecnologia, o Brasil tem. Por exemplo, o Brasil tem várias automotivas. É Renault, é Peugeot, é Citroën, tudo francês, é Honda, é Toyota, é Nissan, japonesa, agora as chinesas também que entram no mercado brasileiro, é a GM, a Chrysler, a Ford saiu do Brasil, tá? Que são norte-americanas, é a, sei lá, a Volkswagen, que é alemã, a Audi, que é alemã, entende? Então, geralmente o Brasil ele é industrializado, a Argentina é industrializada, mas com alta dependência tecnológica de tecnologias estrangeiras para a indústria de alto valor agregado. A China pode incentivar ainda mais uma dificuldade, porque duvido que, mesmo com a importação de tecnologias mais baratas, o Brasil vai conseguir concorrer com a indústria chinesa. Cara, vamos ser sinceros? Nem protegendo a nossa indústria nacional a gente está conseguindo concorrer com a indústria chinesa, imagina com uma livre negociação. A gente fala de uma conta que foi feita, que fala de uma redução de quase 500 bilhões de dólares em investimentos industriais nos próximos anos. Isso porque o Brasil está tentando incentivar um processo de reindustrialização nacional, promovendo, cara, uma mudança fiscal, né? Uma mudança nos impostos para ajudar o setor secundário. O Brasil tem o programa Nova Indústria Brasil, de resolver gargalos econômicos na questão tributária, na questão do transporte, da comunicação, para tentar reindustrializar o nosso território. Com certeza, com um acordo de livre comércio, facilitaria bastante para os produtos chineses serem muito mais competitivos que a nossa indústria nacional. Outro ponto, pode reforçar a dependência que o Brasil tem de commodities. Cara, convenhamos, o Brasil está tentando reduzir a participação que soja, ferro e petróleo têm na economia nacional. Não que não sejam produtos importantes, mas acho que todo mundo percebe a importância do Brasil não depender só de commodity. Commodity, ela é muito volúvel, muito variável. Por exemplo, se a economia está muito bem, as commodities estão com preço alto, o Brasil consegue crescer economicamente e tal. Se a economia global começa a ir mal, a demanda por commodities cai e não tem muito que o Brasil consiga fazer. Se a gente depende só de commodities, a gente vai sofrer muito. A gente vai ficar muito mais volúvel às variações de humor do mercado internacional. Outro ponto, o Brasil precisando diversificar parceiros, porque percebe o quão perigoso é depender de um único país, como os Estados Unidos. Vai fechar uma parceria de livre comércio com um país que já é o nosso maior parceiro comercial, pode aumentar demais a dependência frente aos chineses. Outro ponto importante, o Brasil se consolida como importante produtor industrial para os nossos vizinhos do Mercosul, Paraguai e tudo tal. Com a possibilidade da China fazer um acordo de livre comércio, não é só com o Brasil, mas também com os nossos vizinhos. Será que isso não poderia dificultar com que a nossa produção industrial tenha acesso aos mercados dos nossos vizinhos do Mercosul também? Claro que pode. Então existem pontos positivos e negativos. Qual que é a visão do Itamaraty? Que é preciso buscar novos parceiros, a China é um importante parceiro comercial, isso é bem importante, porém, o Brasil quer fechar não um acordo de livre comércio total, mas sim um acordo de algumas preferências alfandegárias em setores estratégicos e com prazo longo para isso ser implementado, para dar tempo do Brasil usufruir os benefícios e não sofrer tanto com os malefícios, pelo menos não em curto prazo. Mas percebam, falei para vocês, o Trump colocando essas tarifas e fazendo esse monte de ameaça, gera isso, os países buscando novos parceiros. Com certeza, o Paraguai e a Argentina podem ser empecilhos geopolíticos, já que tanto Milei como Penha são bastante aliados do Trump, mas convenhamos que os dois geralmente pensam nas questões econômicas também e podem querer se associar aos chineses, principalmente pela visão mais liberal que os dois têm de economia, em detrimento do Brasil e do Uruguai, que são um pouco mais protecionistas, principalmente o Brasil, para fazer um acordo de livre comércio com os chineses. E aí, galera, acha que é positivo ou negativo esse possível acordo, hein? Brasil, aliás, Mercosul e China. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.